Olá, povo de Deus, sábado da 17ª semana do Tempo Comum, Jeremias 26, de 11 a 16 e depois versículo 24. O conflito com o rei Joaquim e seus correligionários, inclusive sacerdotes e profetas, cada vez mais se agudizava e encurralava o profeta Jeremias, que percebia a morte muito de perto. O texto proposto hoje na nossa liturgia omite os versículos de duas passagens paralelas, mas que são interessantes para a gente entender um pouco essa trajetória de Jeremias. Nos versículos 17 e 19 aparece a intervenção dos anciãos que lembrarão de Miqueias, o outro profeta, que foi da época de Ezequias e que foi muito duro, mas que foi poupado para que Jeremias não fosse assassinado. Era esse o argumento. Depois de os versículos de 20 a 23, aí é lembrada a passagem de um outro profeta, Urias de Moraste, que era mais ou menos assim, discípulo de Jeremias. E o rei Joaquim o mandou matar. E no nosso trecho de hoje, aparece Jeremias escapando da morte graças à sua amizade com a família de Safã, que tinha sido secretário do rei Josias. E agora o seu filho Aicã protegia Jeremias. Ele era irmão de Godolias, futuro governante de Jerusalém, imposto por Nabucodonosor. Em tudo, Jeremias percebia que, além de todos os interesses políticos, quem o protegia, na verdade, era a mão de Deus. No meio de tantas perseguições, de ameaça de morte constantemente, mas ele sentia que a mão de Deus estava com ele. Mateus 14, de 1 a 12. Estamos em plena sessão de narrativas do Evangelho de Mateus, que alterna discursos de Jesus e narrativas. Temos hoje o relato do martírio de João Batista, que não conseguiu se defender e se proteger como o profeta Jeremias. João Batista é decapitado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, a quem os romanos reconheceram jurisdição sobre Galiléia e Pérea, no norte da Palestina. João Batista foi um profeta destemido, que não se acovardava frente a nenhuma autoridade. A fraqueza de Herodes, somada à volúpia e sagacidade de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, e que por isso merecia de João Batista reprimenda a Herodes, dizendo: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Aí estavam dadas condições exatas para a execução de João Batista. E como bem sintetizou Churchill, essa narrativa tem todos os ingredientes de um drama: paixão e vingança, medo e complacência, dança fatal e uma vida humana servida em bandeja num banquete. A morte do Batista é a história com aura de lenda. Se a missão do Batista está vinculada à de Jesus, sua morte violenta e sepultura podem prefigurar as de Jesus. À luz do martírio de João Batista e das perseguições ao profeta Jeremias, vale a pena retomar uma das homilias de São Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, assassinado durante uma missa, tendo seu sangue misturado ao sangue de Jesus no altar, no dia 24 de março de 1980. São Romero é Marte de América. Irmãos e irmãs, a igreja precisa proclamar as boas novas para os pobres. Aqueles que nestas condições terrenas ouviram más notícias e que viveram realidades ainda piores, estão agora ouvindo a palavra de Jesus por intermédio da igreja. O reino de Deus está próximo. Abençoados sois vós que sois pobres, pois é vosso o reino de Deus. Portanto, eles também têm boas novas para proclamar aos ricos.
que eles também se tornem pobres para poder compartilhar com estes os benefícios do reino. O fato de que hoje os pobres veem na igreja uma fonte de esperança e um esteio para a sua nobre luta de libertação é algo novo no seio de nosso povo. É um apoio, às vezes fundamental, para as causas e exigências justas. A esperança que pregamos para os pobres tem a intenção de devolver-lhes a sua dignidade, de incentivá-los a assumir o controle do seu próprio futuro. Em resumo, a igreja não apenas se voltou para os pobres, ela os tornou os principais beneficiários de sua missão. A igreja não apenas se encarnou no mundo dos pobres, conferindo-lhes esperança, ela também se comprometeu resolutamente a defendê-los. A maioria dos pobres do nosso país é diariamente oprimida e reprimida por estruturas econômicas e políticas. As terríveis palavras proferidas pelos profetas de Israel estão a se confirmar no nosso meio. Existem entre nós aqueles que vendem seus semelhantes por dinheiro, que vendem uma pessoa pobre por um par de sandálias, aqueles que nas suas mansões acumulam violência e pilhagem, aqueles que esmagam os pobres. A igreja se postou do lado dos pobres e tomou a defesa deles. A igreja não pode agir de outra forma, já que se lembra de que Jesus tinha compaixão pelas multidões. No entanto, ao defender os pobres, ela entrou em graves conflitos com os poderosos que pertencem às abastadas oligarquias e com as autoridades políticas e militares do Estado. Essa defesa dos pobres em um mundo que se encontra em profundo conflito ocasiona algo novo na história recente da nossa igreja: a perseguição. Na mais genuína tradição profética da igreja, na tradição de Oscar Romero, de Jeremias e de tantos outros, mais de 150 bispos do nosso país publicaram um texto intitulado Carta ao Povo de Deus, onde, a exemplo então dos profetas, eles falam sobre a situação do país. Essa realidade não comporta indiferença. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe complacência frente aos desmandos do governo federal não justificam a inércia e a omissão no combate às mazelas que se abatem sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da Mãe Terra. Porém, nossa cultura não está habituada a conviver com a profecia, pois nosso povo foi criado para ter medo de conflito. Basta olhar a vida e a prática de nosso Senhor Jesus Cristo e perceber que a tensão foi constante em todos os momentos. Como gosta de lembrar Frei Beto, Jesus não morreu de hepatite na cama, nem atropelado por um camelo em alguma esquina de Jerusalém. Portanto, que a profecia de Jeremias e o martírio de João Batista nos inspirem no seguimento a Jesus de Nazaré. Dia 1º de agosto é dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Nascido numa família nobre de Nápoles,
teve uma brilhante carreira em direito antes de ser ordenado padre. Depois disso, ele fundou uma ordem religiosa, a Congregação do Santíssimo Redentor, os padres conhecidos como redentoristas, aqueles que cuidam da Basílica de Aparecida, por exemplo. E essa congregação tem um caráter missionário e é também, pelo seu fundador, para cuidar dos pobres. Em 1762, Santo Afonso foi nomeado bispo, foi um escritor prolífico, publicando 9 edições de sua teologia moral, ainda em vida, além de outras obras devocionais e muitas cartas. Afonso foi canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI e em 871 Pio IX proclamou o doutor da Igreja. Um dos autores católicos mais lidos, é também o santo padroeiro dos confessores. Um beijo no seu coração.